Vamos ver quem está entrando. A Brasil ao vivo. Foi? Jorge tá. Pode falar, pode começar. Oi, estamos chegando. Oi, que bom, vocês já estão chegando. Boa noite. Estamos aqui na Abrazel, aguardando o nosso convidado. E eu sugeri que essa live fosse aqui no nosso espaço de eventos da Abrazel, que é a escola AESBRE, no nosso bar. Faz os cursos de bartender, barista, gestão. Estou aguardando aqui o nosso convidado, Pepe Ferreirinha. Está entrando. Boa Oi, noite. Tudo bem, tudo bom? Ana? Tudo e você? Tudo ótimo. Que bom. Você está num espaço ótimo aí, né? Está num bar. A gente está aqui na nossa sede, que é uma sede incrível, até já fica o convite para você vir conhecer, uma casa no Pacaembu maravilhosa, daquelas de 1900 e pouco. E aqui Bem é a o cara nosso... do Pacaembu, né? Muitas árvores, passarinhos, é uma delícia aqui, Ferreirinho, você tem que vir conhecer. E aqui a gente tem o nosso auditório, onde funciona a escola de bares e restaurantes. Estou te falando isso Maravilha. porque você é um especialista em capacitação, né? E aqui Também. também a gente faz um trabalho forte com bares SP, Abrazel, formação de gestor, bartender, barista. Que É muito maravilha. importante, tá? E hoje estamos aqui, eu convidei você para participar com a gente desse momento tão difícil, né? Que você estava lá no comecinho, me mandando uma mensagem que eu te pedi, tão carinhosa. E hoje nós vamos brindar ao quase o final desse momento, né? A reabertura, É verdade. vários restaurantes, vai ser difícil ainda. E por isso que eu quis trazer você, que você traz uma mensagem de otimismo, superação. Ninguém melhor do que você para falar isso, né? Até porque você foi Que criado no bom. mundo, né? Então eu Eu queria acho que que tem esse ponto aí que é fundamental, né? Eu fui criado num bar. O meu pai, que já é falecido, mas essa história que poucos sabem, na verdade eu não sei nem se poucos sabem ou se poucos demonstram interesse de saber, porque essa informação está disponível. Mas eu venho de São Gonçalo, e o meu pai era dono de um botequim durante 44 anos. E eu fui criado dentro de um botequim, né? Indo lá trabalhar desde os 9 anos de idade. Eu lidei, claro que não é o conceito, na época nem tinha esse conceito do barman, esse conceito, mas era um boteco principal ali do centro de São Gonçalo. Então faz parte da minha vida. E como eu venho de uma família portuguesa, o meu primo sempre foi dono de restaurante, bar, então isso sempre fez parte da minha vida. Isso faz parte da minha dor, da minha alegria, do meu desenvolvimento aí. Muito bom. E agora, nesse momento, Ferreirinha, de 3, quase 4 meses fechados, a gente vê como todo mundo está morrendo de saudade do bar, do restaurante, né? De reunir, encontrar os amigos, e a gente percebe quão importante é para nós essa situação de estar num bar, conversar com os amigos, jogar a conversa fora, falar sobre tudo o que importa e o que não importa, né? Eu já falei que eu sou a primeira da fila. Assim que abrir, a gente espera que abra a semana que vem. A gente já está providenciando todos os Mas tudo protocolos. caminha para a semana que vem, né, Ana? Tudo caminha para a semana que vem até a flexibilização, né? A gente está bem esperançoso, participamos de todo o cuidado, dos protocolos, de todas as orientações. A Brasel se firmou muito nesse momento de pandemia, foi atrás de tudo, batalhou muito pelos associados, pelo setor como um todo, né? E não só pelos associados, mas para todos os empresários. Foi um trabalho a nível federal, estadual, municipal, e graças a Deus, eu acho que vai passar. E eu queria ouvir de você exatamente isso, sabe? O que você coloca para a gente nesse momento tão difícil, né? O que você pode passar para os nossos empresários, que não acabou o mundo? E eu, quando pedi para você falar, eu lembrei muito das suas palestras, que você sabe que eu vou sempre, né? Quando você fala que as grifes de luxo, elas superaram guerras, crises absurdas, que a gente nem estava vivo, nem lembrava, né? E isso me marcou muito, porque o luxo, para muitos, pode parecer aquela coisa fútil
de comprar um produto caro, de só estar usando aquela bolsa X ou estar no hotel Y. Não, e você mostrou para mim o outro lado do luxo, que é a inteligência da gestão. E isso, para mim, fez toda a diferença na minha vida. Eu queria que você falasse um pouco, para todo mundo que está nos ouvindo aqui, principalmente os nossos empresários estão sofridos nesse momento. Ana, primeiro um grande prazer para mim estar aqui. Eu verdadeiramente sou grato ao convite de vocês e tanto pelo meu diálogo, né, muito importante, familiar e etc. da minha formação, mas porque também eu tenho muitos clientes na área, muitos projetos na área ao longo de muitos anos, tenho muita admiração aí pelo setor que faz parte da nossa relação principal, convival, social, de uma forma ampla e plena. Muitos amigos no setor e muitas empresas que eu admiro muito, de diversas áreas aí no segmento de vocês. Então, eu vejo que o primeiro ponto, Ana, do que você trouxe aí como reflexão, que é a minha base de inteligência profissional, como pensador de mercado e como consultor, eu tenho a minha matriz de inteligência pautada na gestão do luxo. É aonde que eu pauto toda a minha forma de construir as minhas reflexões e as minhas análises. Dessa forma, eu não olho o consumo do luxo pelo comportamento do consumidor. Isso é um outro capítulo, uma outra competência. O meu olhar é exatamente pautado na capacidade que essas empresas têm de se manterem desejadas, resilientes, capazes de dialogar com o novo, mesmo diante de muita diversidade de mercado. Então, muitas dessas marcas, inclusive no segmento de bares e restaurantes, se nós olharmos aí, muitas das bebidas que compõem o mundo dos bares são empresas centenárias, são muitas delas casas que ultrapassaram séculos de existência. Se nós usarmos aí exemplos como o Cognac Hennessy, a Moet Chandon, são marcas emblemáticas aí do mundo que dialoga diretamente com o segmento de vocês. Essas empresas, muitas delas, né, muitos desses ícones, passaram por todos os tipos de guerras, por todas as oscilações de mercado, por todas as quedas dos mercados. O mercado japonês, quando foi o grande líder mundial de consumo de luxo ao lado dos Estados Unidos, entrou numa depressão muito forte. As marcas caíram fortemente. O mercado americano, quando teve a crise muito forte de 2008. Então, claro que nada, Ana, é parecido com o que a gente vive com a Covid. Absolutamente nada. Nunca teve nada parecido que nos dê aí a chance de olhar para trás e ver, em algum momento, quem passou por isso. Então, o primeiro ponto, nessa reflexão que você trouxe, aonde eu me baseio, é exatamente na capacidade que essas empresas e marcas têm de driblar a adversidade, na capacidade delas encontrarem formas de superar. E aqui, diante da Covid, diante da coronavírus, eu vou te dizer, a primeira coisa é o seguinte, Ana, que eu vejo brilhante a forma que você... Tem muita gente que quando começa a conversar comigo diz assim, olha, Feirinha, é porque vai passar. Gente, o vai passar não é problema. O problema é como passar por isso. Eu não suporto esse hashtag vai passar. Quando alguém diz para mim, Feirinha, vai passar. Eu não estou preocupado com vai passar. Vai passar, vai. Eu sei que vai. Mas como é que a gente passa por isso? Já passaram-se 100 dias, né? Nós estamos indo aí para quase 4 meses das operações de vocês, que não são somente as operações de vocês, né? Nós agora, o varejo se flexibilizou um pouco, mas os cinemas estão fechados, né? Os eventos estão também parados. Então, e também não é só no Brasil. Do nosso setor, as feiras e eventos, os pavilhões. Exatamente isso. Feiras, eventos e também, mais uma vez, não somente no Brasil. Isso tem uma proporção aí que nunca se imaginou, de alguma forma, nós passarmos por isso. Acho que o primeiro ponto que você trouxe é uma travessia muito difícil, é uma travessia muito complicada, é uma travessia muito desafiadora. Primeiro ponto, Ana, que eu gosto de dizer para a minha base de clientes, em todos os setores que eu trabalho, em todas as regiões do Brasil, América Latina, a primeira coisa que eu gosto de dizer é o seguinte, a gente não pode romantizar isso. Lidar com o fato da verdade, da dificuldade, do obstáculo, do desafio, maiores para uns, menores para outros, ele é o primeiro exercício é lidar com essa verdade. A gente não pode romantizar essa história, porque ela é muito difícil.
Mas, ao mesmo tempo, Ana, eu digo que a mesma energia que nós temos para a angústia, para o desespero, para a preocupação, porque é uma situação muito desesperadora, que vai mudando de intensidade para cada um, mas é muito forte para todo mundo. Mas essa mesma energia que nós temos alocada no desespero, e eu também aqui, para todo mundo que está conectado a nós, é importante. Eu tenho duas empresas, uma empresa no varejo, uma empresa de inteligência, que é essa que está aqui, que é a consultoria. Eu também lido com os problemas que estão todos acontecendo, né? Eu também estou tendo muitos desesperos. Eu sou um pequeno empresário na área da inteligência e na área do varejo. Dito isso, essa mesma energia que nós temos na angústia, na preocupação, no desespero, também deveria ser a energia que nós colocamos para botar a cabeça para produzir insights, reflexões, capacidade, novas competências para que a gente drible essa situação. Claro que essa retomada, ela não é ainda na retomada que nós precisamos, não é nem que nós desejamos, nós precisamos. Vão ter protocolos de higiene, protocolos de distanciamento, vão ter horários diferentes, mas a gente também precisa olhar para isso, que isso não é uma bomba atômica, né? O consumidor volta, esse é o ponto fundamental. Diversos lugares do mundo que já foram abrindo, já foram flexibilizando, a gente percebe, sim, que apesar de todos os desafios, o consumidor dribla os desafios e ele se coloca disponível. E eu vejo até mais, Ana, que haverá, na minha forma de analisar mercado, eu vejo que haverá um retorno mais rápido e animado do consumidor para bares e restaurantes do que para o varejo em si. Eu acredito muito mais, e eu não estou dizendo aqui que um é melhor do que o outro. O varejo, para mim, e quem aqui for lastrear as minhas reflexões desde o início, eu sempre coloquei que varejo, para mim, tem uma retomada mais de médio prazo. Bares e restaurantes mexe com uma questão emocional muito forte, uma questão convival, uma questão social, e isso é uma retomada mais de imediato. Então, eu estou acreditando muito que, apesar dos desafios, na próxima semana, todos nós temos uma chance daqueles, né, evidentemente, que conseguiram passar por essa travessia, suportar esse momento, a resiliência, a superação, que não é simples, não é fácil. São muitas as histórias também que não são positivas, mas aqueles que passarem por isso, eu vou logo de imediato dizer o seguinte, Ana, nós temos que acreditar no amanhã. Acreditar no amanhã é a expressão máxima da fé. E aqui eu não estou nem dizendo de expressão de religiosidade, eu estou dizendo na expressão da fé, de você acreditar. Acreditar no amanhã, que tem um amanhã que está esperando a cada um de nós. É impossível acreditar que no meio dessa loucura toda que a gente está vivendo, eu vou dizer o seguinte, tem muita gente com saudade de viajar, muita gente de saudade de comprar coisas, muita gente de saudade de tudo. Mas eu tendo a acreditar que a saudade maior da maior parte das pessoas é estar com os amigos. Num bar, num restaurante, jantando, almoçando, encontrando. Então, quando eu vejo assim, muita gente dizer, não, mas agora definitivamente as pessoas vão aprender o delivery. Gente, vamos entender algo, né? Ninguém aguenta mais só pedir as coisas de delivery também. A gente quer encontrar aquele garçom, a gente quer voltar para aquela padaria especial que você pode sentar, você quer novamente conversar com as pessoas, estar com as pessoas. Sinceramente, ninguém aguenta mais a mesma mesa, o mesmo local, o mesmo prato, o mesmo copo. Meu Deus do céu, nós somos feitos de emoções. Então, Ana, apesar e considerando toda a dificuldade que nós temos nesse momento, ele também é um momento fundamental de nós, como empresários, gestores, donos de bares, profissionais, restaurantes, entendermos que também cabe a nós encontrarmos reflexões de preparação para essa nova dinâmica de mercado. Nós também, já nesses últimos meses, deveríamos estar pensando em treinar a nosso time de brigada de forma diferente, começar agora a desenvolver outras histórias, outras formas de se relacionar. Agora a cabeça tem que funcionar para também, do lado do desespero e da angústia, também botar a cabeça para produzir uma onda positiva, porque segunda-feira, se tudo for bem, em São Paulo, começa a ter uma onda positiva de bares e restaurantes. A gente tem que acreditar nisso e temos que dar as mãos, Ana.
É um convidando o outro. Não importa se o início é só almoço. Se o início é só almoço, vamos no almoço, vamos tomando almoço, estende. Esse é o momento da gente também estar solidário, de uma forma coletiva, numa trama afetiva, fazendo com que cada um impulsione da sua forma, né? Você vê uma mudança muito forte nesse consumidor que vai voltar segunda-feira para um bar. O que você acha que ele está esperando do restaurante, do bar? Que acolhida, que tratamento? Ana, eu tenho muito cuidado ao longo desse tempo, e eu sempre me surpreendo que você, hora e outra, aparece em alguns eventos que eu produzo, que eu estou, etc. Ana, eu tenho um perfil muito pragmático, e como perfil pragmático, eu tenho muita dificuldade de assumir uma posição de futurologista de WhatsApp, de médico de WhatsApp, onde todo mundo tem a receita. Eu vejo coisas muito impressionantes, eu vejo coisas chamadas extraordinárias na internet dizendo, economistas dizendo, é momento de entendermos que o momento é difícil. Gente, não é possível que alguém dedicou tempo para criar essa frase de impacto extraordinário. Claro que o momento é difícil, isso é óbvio. Eu vou te dizer o seguinte, Ana, eu não acredito em mudanças de rupturas de nós consumidores. Todos nós somos consumidores. A minha maior preocupação e o meu maior foco de atenção são nas novas dinâmicas do mercado. Isso quer dizer o seguinte, Ana, uma das características que nós temos mais brilhantes como ser humano é a nossa capacidade de adaptação e flexibilidade. A gente se adapta. Nós nos flexibilizamos. E nós, quando nós queremos, nós ultrapassamos esses obstáculos. Foi assim, ultimamente eu tenho dito, Ana, que quem teve, né, ao longo desses anos, a capacidade, a possibilidade de viajar, quando teve o 11 de setembro, a dinâmica das viagens do mundo foram totalmente alteradas. Quem viaja sabe que você tem que tirar o computador, você tem que tirar o celular, você tira a jaqueta, o cinto, o sapato, tudo que apita. No início, Ana, aquilo tudo era muito complicado, porque você atrasava, você quase perdia o voo, tinha uma fila gigante no raio-x, você não entendia aquela coisa, aquilo era angustiante. Sabe o que aconteceu ao longo desses últimos anos? Não mudaram essas regras. A gente continua tirando o computador, o celular, mas a gente já entendeu, Ana. A gente chega antes. Quando você está lá no raio-x, você nem mais espera que alguém peça para você tirar o computador. Você já tirou tudo, já enfia tudo dentro daquela caixa, para você passar na raio-x. Então, o que eu digo é o seguinte, depois de 11 de setembro, o mundo inteiro propagou dizendo que as pessoas não iriam viajar mais. Gente, o que aconteceu nos últimos anos? Explosão de viagem para todos os lugares do mundo. A Europa, a Ásia explodiram de viagem. Nós aprendemos as novas dinâmicas, aprendemos a lidar com elas, ultrapassamos os obstáculos, nos flexibilizamos. Dessa forma, Ana, eu acredito num consumidor que volta com a vontade de ir no almoço, no jantar, no happy hour, no bar. Eu não acredito nessa ruptura, o consumidor vai querer ficar mais em casa. Eu não acredito nisso. Eu realmente não acredito nisso. Nós teremos protocolos de máscara? Sim. Nós teremos protocolo de distanciamento de mesa? Sim. Nós teremos capacidade menor para atender, tudo isso nós sabemos que são obstáculos, tanto para o empresário, tanto para o consumidor. Mas nós driblamos isso. Então, se você tem um momento de ter menos pessoas no seu bar, no seu restaurante, numa primeira fase de retomada, então é momento da gente vender de forma mais qualificada, aumentar o ticket médio, trabalhar fortemente para aumentar o ticket médio, para conseguir abaixar um pouco essa pressão da porrada que se dá quando você muda essas dinâmicas como um todo. Eu vejo muito mais a dificuldade na dinâmica do mercado. A quantidade de operadores aí de bares e restaurantes que tiveram muita dificuldade para ultrapassar essa travessia, a retomada demanda uma capacidade maior de resiliência. Então, esse para mim é o ponto principal. O consumidor volta, com máscara, sem máscara, com menos mesa, mais mesa, ele volta, e eu tenho absoluta certeza disso. E é só nós analisarmos alguns dos locais que foram severamente impactados. E uma coisa, hein, Ana, que eu gosto sempre de lembrar, nós não tivemos lockdown no Brasil, nem quarentena expressiva. Apesar de eu ver toda hora pessoas, empresários nas redes sociais gritando loucamente, que é direito de todo mundo se expressar, mas em Paris, se você botasse o pé na calçada, tinha 500 euros de multa.
Se você tá na Itália, tinha multa, você não podia nem ir na rua, você não podia nem caminhar com seus filhos. Olha o que eles ficaram presos, literalmente dentro de casa 70 dias, você não podia nem ir no supermercado. Para ir tinha que ter uma permissão na internet que te dava o direito de caminhar. O que está se vendo na Itália? O que está acontecendo na China? O que está acontecendo na França, na Espanha? Restaurantes e bares lotados, claro. Todos eles estão atendendo menos pessoas, todos estão com distanciamentos e com protocolo, mas os locais estão cheios. E são cheios permanentemente desde a reabertura. Porque o consumidor volta, nós nos adaptamos, nos flexibilizamos. Então, o que a gente espera do outro lado? Afeto, carinho. Acho que esse é o momento, Ana, mais do que nunca, de falar com o coração. Se já não era tempo antes de pessoas emburradas, de pessoas de cara fechada, esse é o momento da gente sorrir com os olhos, esse é o momento de atender o cliente com muito amor, esse é o momento de afeto, esse é o momento de cuidado, esse é o momento de trama afetiva. Todo mundo sai machucado desse momento. Então, a gente tem apenas duas formas de entender isso. A gente pode voltar semana que vem para os bares de restaurante, ó vida, ó céus, não é da forma que eu quero. É uma forma. A outra forma é, abrimos. Vamos agora fazer tudo o que puder e continuar brigando via associação para todas as flexibilidades que precisam ter. Mas o consumidor, que somos nós, eu, você e todo esse mundo de pessoas, está esperando do outro lado a possibilidade de dialogar com profissionais do outro lado que estejam prontos para dialogar com paixão, com carinho, com gratidão. Esse é um momento também que a gente não pode esquecer que tem quase 60 mil pessoas mortas. Então a gente também tem que ser grato por ter passado por isso, muitos de nós, com vida. Não é nem com saúde não, gente, é com vida. E isso também tem que dar para nós a sensação de gratidão. E aqueles que abrirem semana que vem, Ana, tantos os profissionais e empresários também têm que agradecer, ter esse sentimento de gratidão, porque muitos não vão conseguir abrir, muitos não vão conseguir nem existir depois dessa pandemia. Então, aqueles que terão empregos, sejam gratos. Oi? A gente ainda nem tem noção desse número. Quem não vai reabrir? Quantos não vão reabrir? A gente tem um cálculo grande, né? Mas a gente não sabe, só mesmo quando começar. Claro. Né? Sem dúvida. Um pouquinho, eu assisti uma live sua que você falava com uma pessoa especializada em hospitalidade. Eu gostei muito da fala de acolher o cliente com carinho, com atenção, falar com o cliente, não assim, um número, mas o cliente entender, saber um pouco dele. E eu acho que isso é muito pertinente para bar e restaurante, né? Porque o cliente vai, ele conversa, muitos são solitários, o garçom é o amigo, o dono do bar, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa maneira de receber de volta o cliente. O conceito da hospitalidade, Ana, é um conceito que foi muito além da hotelaria. O conceito da hospitalidade entrou em todos os lugares, né? Felizes daqueles proprietários de bares e restaurantes que souberam interpretar o conceito da hospitalidade para treinar as suas equipes, né? Para treinar as suas brigadas aí, para conseguirem serem hospitaleiros, que é o conceito genuíno da atenção ao outro, da empatia, do acolhimento, da cordialidade de forma genuína. Eu vou te dizer uma coisa, Ana, antes de voltar nesse ponto. Eu fico imaginando, Ana, a quantidade de profissionais em todos os setores, tá? Em todos os setores, que dedicaram tanta energia para serem emburrados, antipáticos, grosseiros, presunçosos. Porque são muitos os profissionais que a gente esbarrou na nossa vida, em diversos setores e atividades, que você percebia claramente naquele profissional a não vontade de estar ali, a grosseria, a má vontade. Aí eu fico pensando, Ana, hoje todos esses profissionais estão sentindo falta do cliente. E todos os clientes que também durante muito tempo se posicionaram de forma presunçosas, arrogantes, não respeitando aquele profissional do outro lado, o garçom, o cozinheiro, o chefe, também estão sentindo falta desses profissionais. Então, a primeira coisa que eu gosto de dizer é que nós precisamos entender algo. No final do dia, as pessoas fazem a diferença. Tendo elas ou não tendo elas. São elas que fazem a diferença nesse dia a dia. Foram elas que fizeram a diferença
nesse momento também para bares e restaurantes pelo delivery. Se não tivessem as pessoas pedindo coisas, nós não teríamos também uma outra oportunidade aqui. Então, dessa forma, Ana, pessoas precisam de pessoas. Você pode ter o excepcional barman, você pode ter o excepcional garçom, o excepcional menu. Mas a diferença está na forma que a gente se relaciona com pessoas. Esse é o momento que o conceito da hospitalidade tem que estar aflorado na pele. Esse é o momento que, se eu pudesse estar aqui, falo de forma emocionada, com todos os proprietários de bares e restaurantes, eu falo verdadeiramente emocionado. A dor tem sido muito forte para muitos setores e atividades. Então eu olho para isso, para esse momento, eu olho para todos os empresários e falo, esse é o momento de nós verdadeiramente entendermos que pessoas precisam de pessoas. Então esse é o momento que a gente precisa exercitar a nossa hospitalidade pelo sentimento pleno. Atenção, cuidado, cordialidade, prestar atenção pelo outro pela forma que o outro é, e não pela forma que a gente gostaria que o outro fosse. Esse é o conceito genuíno da empatia, quando você se coloca disponível para entender o outro pela forma que ele é, e não pela forma que você gostaria que ele fosse. Então, esse é o momento que a gente tem que voltar, Ana, porque isso daqui é quase um resgate. Esse é o momento que a gente tem que voltar às nossas raízes, as raízes de ter amor pelas coisas que a gente faz, ser grato pelas oportunidades que nós temos, mesmo diante de situações muito difíceis como agora. Esse é um momento de gratidão. Esse é um momento verdadeiro de expressão máxima do amor, que é uma palavra que as pessoas têm medo de usar, né? Parece que amor é uma questão pautada no relacionamento a dois. Não, gente, amor é a expressão máxima, né, daquilo que a gente possa ter de prazer e satisfação. Então eu espero que semana que vem, quando eu vá aos bares e restaurantes como consumidor, e alguns deles são meus clientes, eu quero sentir do outro lado uma satisfação plena, mais que a gente tenha dor, mas a gente precisa, semana que vem, expressar toda essa hospitalidade pelo carinho, pela alegria, pela gratidão, pela paixão, pelo amor. Esses são os sentimentos que precisam estar aflorados a partir de semana que vem nas operações que abrirem. Você sabe que eu acho que vai ser um acolhimento, como se fala, mútuo, né? Todo mundo, os empresários, os garçons, os funcionários estão loucos para ver o cliente. E a gente está louca para ir para o restaurante, para o bar. Exatamente. Então, essa relação tende a ficar mais forte, mais firme e ser um ponto muito bom para os bares e restaurantes também, né? Eu acho. Eu espero que sim, Ana. Eu espero... Cada um passa por uma situação como essa, tão dificultosa e tão desafiadora de uma forma, né? Eu não acredito também, Ana, que nós estamos aqui no show do Silvio Santos, onde a gente entrou por uma porta, vai sair pela outra porta da esperança, todo mundo mais amigo, solidário, doador, carinhoso. Gente, isso é um vírus, né? Isso não é um redesenho da essência humana. Isso é um vírus, né? Vamos entender isso por uma questão de saúde. Mas eu vejo, Ana, que se a maior parte de nós passar por essa travessia, aprendendo coisas, refletindo e sendo capaz de também fazer análises, eu vou falar, Ana, do setor de vocês, bares e restaurantes, tem muitos aprendizados, muitos, Ana, não são poucos. A quantidade de bares e restaurantes que evitaram fortemente delivery nesses últimos anos por uma resistência, me desculpa, por uma resistência burra, porque falava que a sua comida não podia ir no delivery, mas agora pode ir, né? Porque diante da necessidade pode ir. Então eu vejo que muitas das vezes, antes desse vírus, nós já tivemos muitas oportunidades de fazer movimentos, de reflexões mais contemporâneas. Eu vi uma quantidade de restaurantes bacanudos que nunca quiseram fazer reserva. E você chegava no restaurante e não estava cheio. E você ligava e perguntava, mas você pode reservar? Não, nós não reservamos. Com uma atitude, como se isso definisse a qualificação de você estar ali acolhendo.
Então, o meu ponto que hoje vai estar todo mundo desesperado para todo mundo fazer reserva, porque a gente vai precisar aumentar a nossa possibilidade. Eu vi a quantidade de restaurantes e bares que não tinham nem quentinhas apropriadas. Você não queria levar para sua casa o que tinha sobrado, você quase percebia o próprio estabelecimento não muito feliz que você estava levando. Então te dava uma sacola qualquer. Agora o que a gente aprendeu? Aprendeu a embalagem, aprendeu que a reserva é importante, aprendeu que o delivery faz parte. Faz parte, é uma complementação, não vai tirar do lugar de ninguém, não. Então acho que tem muita coisa também para a gente aprender. Olha aí a questão da transformação digital, a quantidade de bares e restaurantes que nunca tiveram nem um Instagram, que nunca fizeram uma comunicação nas redes sociais. Então também nós temos que entender que, apesar de todo esse desespero, felizes daqueles também que tiverem a humildade de aprender, de fazer esses movimentos de aprendizado, porque nos facilitem a vida a partir de agora. Porque pode ser que amanhã apareça um outro vírus, né? Apareça um ciclone. Olha lá em Porto Alegre. No meio disso tudo, ainda vai aparecer um raio de um ciclone em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Você veja, então a gente agora tem que começar a ficar mais esperto que coisas podem estar acontecendo. Então a gente vai se preparando de forma mais adequada. E sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou te convidar para brindar. Por favor, esse é o momento. Vários, assim, desejando muito sucesso, uma boa volta para todo mundo, mas eu vou te mostrar o nosso bartender aqui fazendo um gin tônica, que eu queria que você tomasse junto comigo e fizesse um brinde junto, tá bom? Tenha certeza disso, eu já preparei e fiz um post que vocês me surpreenderam me mandando aqui. Olá, tudo bem? Tudo bem, Ferreirinha, como é que você está? Tudo ótimo, que prazer, muito bom. Vamos fazer? Tudo bem? Bom, para quem Estou achando ótimo essa história aí de uma live que tem um barman aí preparando já um gin tônica. Achei incrível isso. E sabendo também que está tudo preparado aí para você também, né? Já estou pronto aqui com o meu. Mas você já tomou? Não acredito que você já tomou. Não, eu botei aqui, acabei de botar porque vocês mandaram para mim, eu preparei. Então estou aqui esperando para fazer o brinde. Brincando. Então vamos lá. Então meu nome é Augusto, tá? Eu sou bartender aqui da Bares. Prazer, Augusto. De bar, dos cursos de coquetelaria, de cerveja que a gente tem aqui na Bares. A gente vai fazer um coquetel, que é o coquetel da moda, o gin tônica, né? Umas dicas aí para o pessoal que quiser fazer em casa também poder fazer igual, melhorar aí a qualidade dos drinks que vocês estão tomando, tá bom? Então, ó, o gin tônica é um coquetel muito simples de fazer, você precisa só da taça e de uma colher para mexer, não precisa de muita coisa, tá? Então, a primeira coisa, né, que a gente faz é pegar o copo e encher de gelo, colocar bastante gelo nele, tá? Parece que é muito, mas quando você coloca bastante gelo na taça, você vai ter uma sua bebida gelada por mais tempo. É o contrário do que muitas vezes parece. Parece que quando você põe menos gelo, o coquetel pode ficar menos aguado, mas não é verdade. Se você põe mais gelo, você tem mais superfície gelada aqui, e esse gelo ele tá, vamos dizer assim, a menos 20 graus. Até ele chegar a 0 grau, ele continua com gelo. Se você tem uma pedrinha, é que nem aquela Coca-Cola quente que você colocou uma pedra de gelo. Ela desfaz na hora, né? Então, por isso verdade. Além, claro, de deixar a apresentação mais bonita, né? Quando você põe... Opa! Ali. Quando você põe bastante gelo na taça, você vai ter uma apresentação mais bonita no final. Eu vou usar o mesmo gin que você está usando aí. Eu acho que você recebeu o Teres aí, né? O gin... Eu recebi o mesmo, exatamente isso. Esse aqui, né? Olha aí. Então, eu recebi esse daqui, recebi incrível. É o gin Teres. Ele é um gin da Salton, é um gin nacional, né? Com essa valorização do gin, né? Essa moda do gin. Não, e a valorização do nacional também, né? Esse é o momento da brasilidade, esse é o momento de nós vermos os nossos valores regionais, né? Perfeito. E a gente tem, eu sempre falo para os alunos, né? Estou falando aqui do gin, que tem, a Teros é um deles, mas a gente tem diversas marcas, tipos de gin de qualidade. Com certeza. Então é aquele momento da gente valorizar o que é nosso, para fomentar a nossa indústria, fomentar... Exatamente isso. Nossos empreendedores, né? É isso aí.
Tá? Então, esse aqui é o gin tonic. Tá? Você vai precisar de uma dose, 60 ml, mais ou menos. Olha que varia, né? Se você quiser mais fortezinho, pode fazer, não faz mal. Tá? Mas, basicamente, a gente vai usar uma dose 60 ml. Se não tiver um medidor, pode ser direto no olho, pode usar um shot, uma dosezinha shot. Aquele copinho shot tem 50 ml, é a quantidade que você vai precisar. Tá? Vou colocar o meu gin tônica, minha tônica, né? Minha água tônica. É engraçado, né? Não sei se você já ouviu essa história. Esse coquetel, tanto o gin quanto o gin tônica, eles surgiram como remédio. Não sei se você já ouviu essa história. Não, nunca ouvi isso, não. O gin é uma bebida muito antiga, é uma bebida que surgiu lá para 1700, mais ou menos, e ele surgiu por causa das propriedades de uma frutinha que chama zimbro. Então surgiu como remédio. Olha isso. Muito mais erva, né? Até fazer, vai tomar gin achando que está fazendo bem para a saúde, né? Nesse sentido, tomar em excesso, né? Muito bom, muito bom. Surgiu por isso, obviamente hoje, né, tem menos quantidade de zimbro e tal. E a água tônica Claro. entrou nessa bebida aqui, meio que para suavizar, para você tomar esse remédio, né, mistura o gin misturado com a água tônica, para você tomar uma bebidinha legal. Mas olha que incrível. Além de ensinar a fazer o gin tônica, você está dando uma informação a mais. Eu nem sabia disso. Isso é muito bom. A água tônica ela surgiu por causa da propriedade da quina, né, o quinina. Você viu no rótulo sempre aparece água tônica de quinina. Claro. A quina é para malária. Durante o período das navegações, né, o pessoal estava colonizando, os europeus estavam colonizando o mundo, eles descobriram que a quina, quando tomava, evitava a malária. Então ela surgiu também como remédio depois. Fantástico isso. Muito bom. Ó, vamos usar a colher bailarina aqui, ó, para derramar a bebida com cuidado. Vamos dizer assim, é uma frescurinha, né? Mas é uma coisa que faz diferença. Das bolhas de gás que você vai servir, né? Então você coloca aqui a colher bailarina, ó, e derrama nas costas da colher. Aí assim, ó. Eu espero que todo mundo aí que esteja conectado esteja aprendendo para depois a gente fazer. Santo remédio, já estou vendo aí. Para dar uma incrementada no gin tônico, para ele ficar bonitão, primeiro eu vou terminar com uma decoração dele, né? Vou usar 3 cítricos aqui, né? Uma rodela de laranja. Além de ser decoração, óbvio que isso passa aroma pro coquetel. Claro. O pessoal poder enxergar aí. Aroma cítrico. Isso, uma rodelinha então de laranja, uma rodela de limão siciliano, que é super perfumado também, né? E uma rodelinha do nosso limão Tahiti. Olha aqui. Do que você fez o seu? Me conta. O que você preparou aí? Limão siciliano. Não, eu só botei limão siciliano. Ótimo. Gostoso. Muito bom, né? Tem um perfume incrível. Ó, aí eu vou pôr uma rodelinha. Vou colocar outra na frente. O meu não ficou bonito assim não, mas tá bom. Estou fazendo a decoração assim, ó, em camada. Olha que coisa mais linda. Porra, mas isso ficou incrível mesmo. Depois eu vou testar fazer dessa forma. Eu vou aí depois para você me ensinar pessoalmente, mas eu gostei bastante dessa forma aí que você organizou isso. Posso colocar um pouquinho de amora no fundo? Você gosta? Acho gostoso? Pouquinho, bem pouquinho. Bem pouquinho. Eu gosto de colocar um toque doce nesse gin tônica, porque muita gente às vezes não gosta do amargor da tônica, né? Então você põe um pouquinho de licor, um pouquinho de xarope, você suaviza um pouco essa sensação. Tá? Então, muito bacana, eu não sabia desse truque aí, não. Que tem gente que ama, né? O amargo é aquilo, tem gente que ama e gente que odeia. Então, o xarope aqui vai ajudar a suavizar um pouco o amargor da tônica. Eu nem sabia desse truque aí. Olha aí, olha como é que fica a apresentação. Deixa eu chegar pertinho para o pessoal de casa ver. Olha só. Não, eu não vou botar o meu tão próximo, não, porque o seu tá incrível, o meu só vai ser bom para eu brindar aqui e tomar. Porque muito próximo da câmera eu não vou botar, não. Pô, ficou incrível isso. Eu não sabia desse toque aí adocicado. É interessante esse comentário que você fez. Pode ser um xarope, tem gente que tem colocado geleia. Sabe geleia que você compra no mercado? Você pode pôr um pouquinho no fundo. Do que sabor que bárbaro você isso. De laranja, muito de bom amor, isso. de coisas vermelhas, de pêssego, o que você preferir. Tá muito bom, muito bom. Saúde, viu? Saúde, muito bom.
Ana, a gente faz um brinde agora, né? Vamos brindar, então. Tchim. A reabertura, semana que vem, de bares e restaurantes em São Paulo. Não é verdade? Força, coragem, de garra, de ir à frente e superar esse momento, né? É verdade. O meu não está muito bonito, mas o meu está incrível. Não está muito bonito, mas está incrível. Você sabe que aqui, nessa sala que a gente está, que é o curso de bares e o bartender, nós vamos fazer um evento dia 25, chama Drinks Clássicos. De julho? As pessoas vão... de julho. As pessoas vão assistir, vão fazer de casa e o nosso professor aqui vai ensinar vários drinks. Inclusive, que bacana isso. A gente vai fazer isso no dia 25. Depois eu te mando o convite para você participar. Me manda, vai ser muito bom. Muito bom. Ana, muito bom. Feliz com esse momento aí. Eu vejo de perto aí a expectativa, a necessidade e a expectativa para a reabertura na próxima semana, essa retomada aí. Eu tenho certeza que uma nova dinâmica de dificuldades, mas uma dinâmica pelo menos agora aberta, que essa faz uma diferença muito grande, né? Eu trouxe aqui o seu livro, que eu tô... Olha que maravilha, Ana, que bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho daquele momento que você diz que você não precisa ser uma empresa de luxo para usar as estratégias que as empresas, as grandes marcas usam, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, que eu acho importante. Olha, Ana, eu pautei os meus anos de foco estratégico na gestão do luxo. O meu principal ponto é usar a inteligência da gestão de luxo para qualquer segmento e atividade. Não precisa ser luxo, nem todo mundo tem que ser luxo. Na verdade, esse não é nem o ponto. Nem todo mundo pode ser luxo, nem todo mundo deveria, nem tem espaço para isso. Mas você pode aprender com esses códigos. Você pode aprender com essas histórias, você pode aprender com essas competências de inteligência de gestão que podem ser traduzidas para qualquer segmento e atividade. Então aqui é o ponto de olhar para essas marcas de luxo emblemáticas aí no mundo e decifrar os códigos de sucesso que elas têm, de resiliência, de inovação, de constante relacionamento com o cliente, com uma capacidade única de desenhar projetos atemporais, de lidar com o comprometimento imperativo com a excelência, com o extraordinário, com o objeto verdadeiro e genuíno de diferenciação. Muitos desses atributos disponíveis na inteligência da gestão do luxo podem ser usados como elementos de inspiração, como elementos de elevação de posicionamento, subir degraus. Eu digo que a gestão do luxo ela ensina uma série de empresas, de uma série de segmentos de atividade, para subir degraus, que podem ser degraus do encantamento, de surpreender em qualquer área de atuação, qualquer segmento. A excelência, né? Buscar... É um comprometimento imperativo. Nem todo mundo pode alcançar esse patamar absoluto de excepcionalidade. Por isso que existem poucas marcas de luxo que são pautadas nesse posicionamento. Mas nós podemos nos tornar mais inquietos, mais provocadores de nós mesmos e usarmos esse tipo de princípio estratégico de diferenciação para qualquer segmento e para qualquer atividade. Há um espaço sempre muito verdadeiro para que nós possamos subir degraus do nosso nível de atendimento, de relacionamento, de engajamento, de encantamento do cliente de uma forma geral, seja ele qual for na área de produtos ou na área de serviços de uma forma geral. Uma coisa também que eu gosto que você fala são os 3 R's, né? Olha isso, Ana, você sabe de tudo, né? Na verdade, isso é impressionante, assim, eu fico muito feliz com isso, te agradeço aí esse cuidado. O que acontece, Ana, é que durante esse período aqui desses 100 dias, né, logo no início, eu tive que encontrar uma forma para reagir muito rapidamente a esse momento, tanto com as minhas empresas, com os meus próprios funcionários, mas com os meus clientes. Eu tenho clientes em todas as regiões do Brasil, América Latina. Então, esse é um momento que a minha disponibilidade ela vai além de eu estar disponível para minhas empresas e para os meus funcionários.
a minha cabeça está totalmente compartimentalizada com clientes de todos. Eu tenho clientes que é marceneiro, eu tenho clientes na área de turismo, clientes na área de bares e restaurantes, de hotelaria, de empresas, de fabricação. Então, eu rapidamente tive que vir no início dessa pandemia com algumas reflexões estratégicas para ajudar a mim mesmo e a meus clientes. Então, eu trouxe o que eu chamei de 3 R's. O R da resiliência, o R da ressignificação e o R da reação. E a forma que eu construo essa reflexão nos meus trabalhos, né, diariamente, é entender claramente que a resiliência, que talvez seja a palavra vencedora desse momento da pandemia, essa talvez seja o termo mais significativo, mais expressivo aí desse momento. Resiliência é a forma que nós absorvemos esse impacto. Resiliência tem a ver com a nossa interpretação desse tempo presente. Como é que eu absorvo essa porrada? Resiliência é isso. É aquilo que a gente absorve esse impacto e começa a traduzir esse impacto em possibilidades diversas de reflexões. Então, uma vez que a gente absorve esse impacto, nós deveríamos estar levando essa energia dessa absorção para uma reflexão de ressignificação. E a ressignificação, Ana, eu tenho mantido continuamente 3 perguntas, que elas são fundamentais para nós aqui, estamos falando num universo Abrazel de bares e restaurantes. Quem éramos nós antes dessa pandemia? Esse é um exercício que precisa ser feito, apesar de toda a dificuldade, ele demanda de nós essa reflexão. Quem éramos nós? Nós estávamos atentos às novas movimentações de mercado, aos novos comportamentos de consumo, aos novos influenciadores. Nós estávamos atentos, já nos últimos anos, à necessidade de presença digital. Nós estávamos atentos na percepção que nós tínhamos que treinar as nossas equipes de garçons, brigadas, de frente, etc., com outros conteúdos e repertórios. Será que em algum momento, antes dessa pandemia, nós já não sabíamos que nós estávamos dando um passo muito maior que a nossa perna e mesmo assim a gente manteve o passo? Será que a gente não foi presunçoso demais? Quem éramos nós antes dessa pandemia? Quem somos nós nesse momento? Ao longo desses 100 dias aí, quase 4 meses, o que mais eu fiz com a minha cabeça além de muita angústia e preocupação? Como é que eu consegui ali desenhar outras alternativas, encontrar outras possibilidades, diversificar? Quem sou eu nesse momento? E a pergunta final, quem serei eu no final dessa travessia? Eu vou manter os mesmos tipos de certezas que eu tinha antes? Eu vou ser capaz de fazer uma reflexão contemporânea? Quais são os aprendizados que eu levo disso tudo e levo isso para a prática? E a prática é exatamente o R da reação. Então eu tenho um R de resiliência que eu entendo inteligentemente essa absorção, levo isso para ressignificação. Quem éramos nós antes dessa pandemia, quem somos nós agora e quem seremos nós após essa pandemia, após essa travessia. E eu preciso de um R que é da reação, porque tem muitos de nós, Ana, que entende o momento resiliência, que até pensa estrategicamente de forma adequada, mas não dá o passo. Fica travado. E o R da reação é quando você verdadeiramente consegue reagir a isso. 3 R's. O R da resiliência, da ressignificação e da reação. E isso, Ana, tem o que eu chamo de uma ponte. A ponte que liga essas palavras é o que eu chamo da expansão do conhecimento. Nós temos que ter a humildade de rever as nossas verdades, as nossas convicções. Nós precisamos verdadeiramente sermos capazes de quebrar as nossas certezas. A Covid-19, ela tem muitas características, Ana. Uma das características mais fortes é que a Covid-19 fez todo mundo ficar no limite da incerteza. Nós estamos no limite da incerteza. Quando é que abre? Em que momento abre? De que forma abre? Será que vai abrir mesmo? Então, eu digo que o limite da incerteza nos traz, Ana, uma necessidade de reflexão com humildade, que nós precisamos revisitar as nossas convicções, as nossas certezas, os nossos modos operantes, as nossas atitudes, as nossas posturas,
para conseguir genuinamente fazer um exercício de reação e ressignificação, que nos leva a possibilidades muito importantes e muito expressivas. Eu tenho um cuidado muito grande, Ana, de dizer que tem muito problema nesse momento. Mas a gente não pode culpar tudo ao vírus. Tem muita coisa que a gente poderia ter feito antes, muitas vezes. Tem muita gente que nós não deveríamos ter mais na nossa equipe, a gente manteve ali por insistência. Tem muita gente que a gente deveria ter dado outras chances de empoderamento, permitir mais as pessoas contribuir. Nós deveríamos estar mais atentos também a muitas coisas antes desse momento todo pandêmico e agora aproveitar também ao lado da angústia para fazer essas reflexões, porque também é o que nos resta, né, Ana? O que nos resta também é botar a cabeça para trabalhar, para encontrar alternativas. Tem dia que você acorda mais triste, dorme mais animado, tem dia que você acorda mais animado, dorme mais triste, mas é o que nos resta, né? Nós somos uma máquina de emoção, a gente precisa ser capaz de botar também energia aí. Eu sinto também que esse momento está mostrando que quem não se atualizou, quem não acompanhou essa mudança do mundo, ficou muito para trás agora, né? Não tem volta. E o caminho é esse mesmo, né? É ir para frente, é aprender, é renovar, ressignificar, como você falou. E eu sou uma pessoa que, assim, eu procuro sempre acompanhar o mundo, os jovens, saber o que está acontecendo, eu participo de tudo que eu posso participar. E acho que muita gente não fez isso, e essas pessoas estão sentindo muito mais agora, eu acho, entendeu? O empresário. Com certeza. Né? Ah, com certeza, Ana. Olha, Ana, sabe o que eu gosto de dizer para todo mundo que está aí conosco, essa audiência alta que está se mantendo aí? Eu vou te falar o seguinte, Ana. Aprender é uma liberdade individual, sabe? Pode ser sempre o melhor orador, a melhor informação, mas aprender é quando a gente se coloca disponível verdadeiramente para permitir com que uma informação, uma perspectiva nova, um ponto de vista novo seja trazido e que nos faça verdadeiramente revisitar as nossas crenças. Aprender é uma liberdade individual. Você pode estar diante da situação mais clara, mas se você não estiver aberto a fazer uma interpretação do que você está lendo, você não aprende. Então, esse é o momento que também nos colocou diante de uma situação de aprendizado, e de aprendizados amplos e plenos, mesmo que eles sejam muito angustiantes. Mas, mesmo não, eles são muito angustiantes. Mas aprender é uma liberdade individual. Tem um brasileiro, Ana, pernambucano, nordestino, professor Silvio Meira. Ele é um dos grandes nomes de inteligência e de tecnologia no Brasil, que eu tenho muita admiração. Um dos grandes pensadores do mundo não é um paulista, não é um carioca, não é um indivíduo do sul, nem um mineiro. É um nordestino, pernambucano, recifense, líder do polo digital de Pernambuco. E o Silvio Meira, alguns anos atrás, ele me disse o seguinte: Ferreirinha, nós precisamos aprender a desaprender para aprender uma coisa nova. E isso ficou continuamente na minha cabeça. Nós precisamos aprender a desaprender para aprender uma coisa nova. Não adianta ficar apertando a tecla lá para botar informação no pendrive no computador se estiver cheio. Se aparecer lá assim, pendrive cheio ou disco cheio, você tem que apagar arquivo para abrir espaço para botar uma informação nova. A cabeça é assim. A gente tem muita informação na nossa cabeça que bloqueia aprendizado e não serve mais para nada. O que a gente tem que fazer é limpar isso, né? Esquece algumas dessas coisas e abre espaço para o novo. Nós precisamos aprender a desaprender para aprender uma coisa nova. Esse é um momento, né? Semana que vem, essa semana aí tão esperada em São Paulo pela abertura dos bares e restaurantes, é também para todos nós, empresários, gestores, donos de bares, restaurantes, ou o setor de A e B de uma forma geral, também é um momento para que a gente consiga verdadeiramente enfrentar essa dinâmica também nos ressignificando, nos redesenhando, nos reimaginando. Eu tenho falado que é tempo de nós estimularmos sensações, de nos reimaginarmos.
novamente dentro de uma outra dinâmica, mas acreditando fortemente, Ana, que existe um amanhã que está nos esperando. A gente não pode se afastar disso. A gente não pode se afastar que existe um amanhã. E esse amanhã nos espera. É esse amanhã que a gente tem que trabalhar com verdade. Será um amanhã promissor. Ferreirinha, a gente está meio que já no finalzinho. Eu queria muito agradecer você. Eu sempre aprendo com você e acho que eu queria passar isso para o nosso setor, sabe? Uma pessoa que fala com uma esperança, com uma técnica que a gente tem que aprender. Queria te agradecer e convidar você para se aproximar da gente, da Brasel, estar com a gente nos eventos. O nosso presidente, Percival Maricato, você deve ter visto inúmeras vezes agora. Claro, muitas entrevistas. Ele está na mídia a vida inteira, ele construiu essa entidade com muito carinho, com muita força, e ele manda um abraço para você também. Por favor. E a todos os nossos diretores, e eu espero contar com você aqui, para a gente fazer um trabalho, tá bom? Pode ter certeza disso. Mais uma vez, Ana, um brinde aí, essa reabertura e essa retomada a partir da próxima semana. Que a gente esteja protegido e iluminado para essas novas dinâmicas desses novos tempos. Vamos retomar o sucesso, né? Obrigada. Com certeza. Obrigado, Ana. Um beijo carinhoso. Até logo. Tchau. Encerra. Ele já saiu aqui.